Falando em ficar bem informado, gente, a informação realmente é a nossa principal arma, né? Para que a gente consiga fazer valer os nossos direitos, inclusive na área da saúde. Por isso eu vou conversar agora com a doutora Cláudia Nakano, ela é especialista, advogada especialista em direito médico. Seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo jóia. Porque tem muita coisa que a gente tem direito, já que infelizmente o nosso Sistema Único de Saúde, a gente sabe de todos os problemas de atendimento, as pessoas principalmente que precisam disso, enfim, das mazelas de todos os dias, de ficar nas filas, de não ter médico, de não ter remédio. Então, a gente precisa realmente conhecer e como brigar por esses direitos, né? Muitos brasileiros acabam optando e tendo condições de ter um plano de saúde. São 50 milhões de brasileiros hoje que têm acesso a um plano de saúde, mas muitos não têm. E é importante saber como ir atrás desses direitos que são previstos em lei, não é, doutora? Sem dúvida, né? O consumidor, ele deve estar informado para poder requerer esses direitos. Vamos lá, então a gente separou aqui alguns dos tópicos para que a gente entenda quais são esses direitos também, tá? Por exemplo, vamos colocar o primeiro aqui, ó. Aliás, esse eu achei extremamente interessante, quitação da casa própria. O que significa isso? Em que situações que uma pessoa tem direito à quitação da casa própria? Na verdade, a pessoa que tem uma invalidez total e permanente, ela pode requerer a quitação desde que ela tenha assinado esse contrato antes da doença ou do seu agravamento. E aí, com isso, essa pessoa ela pode requerer a quitação total ou parcial, dependendo do contrato. E é importante que esteja também previsto no contrato do financiamento do imóvel. Tá. Mas quem vai fazer essa quitação nesse caso? A pessoa tem que ser contribuinte, tem que contribuir com o INSS, por exemplo? Não, não é necessário o vínculo. Apenas a pessoa precisa ter um contrato de financiamento do imóvel e tenha que demonstrar a doença por meio de laudo médico. Então, uma doença que causa invalidez total e permanente. Total e permanente. A pessoa que tem um financiamento que foi feito antes dessa doença, quer dizer, a doença não pode ser pré-existente, né? Ela tem o direito a ter essa casa quitada. Exatamente, exceto se for um agravamento da doença. Aí ela pode assinar no momento da doença e se houver um agravamento posterior, ela pode requerer essa quitação também. E como é que ela pode fazer isso? Como brigar por esse direito? Diretamente na financiadora, onde ela assinou o contrato, ela pode requerer. Não precisa contratar um advogado, apenas é um processo administrativo. Se houver uma negativa, aí sim ela pode recorrer ao Poder Judiciário. É para ser um processo simples. Se tiver algum problema, aí sim recorra a um advogado, no caso, né? Vamos dar uma olhada num outro direito que muita gente não sabe que tem? Dá uma olhada aí. Cirurgia plástica reparadora pelo SUS. Sim, mulheres que sofreram mastectomia total ou parcial, elas podem requerer ou pelo SUS ou pelos planos de saúde a reconstrução mamária. Tá, isso com tudo incluído, cirurgia, prótese, sem custo nenhum. Exatamente, é um direito garantido por lei. Isso no caso da reconstrução, a gente está falando da parte estética. Se for uma cirurgia estética, claro que não. Aí não há a obrigação. Tá certo, vamos dar uma olhada em mais um? Liberação do rodízio de carros em São Paulo para pessoas que têm problema de mobilidade? Exatamente. Para pessoas, na verdade, que trocaram a habilitação de comum para especial. Ou seja, pessoas que não conseguem dirigir um veículo comum, precisam dirigir um veículo especial, automático muitas vezes, podem requerer não só a liberação do rodízio em São Paulo pelo CET, mas também a isenção do ICMS, do IPI e do IOF se o carro for financiado. Com a troca desse veículo. Muitas concessionárias, elas já têm todo o procedimento administrativo para habilitar este condutor, para que ele saia com estes descontos na compra deste veículo. Aliás, gente, é um grande desconto. Quando a gente tira esses impostos aí, o preço do veículo vai praticamente, não posso dizer pela metade, mas é um grande desconto sim. Então é um direito importante que as pessoas têm que fazer valer. E nós podemos até acrescentar que alguns pacientes conseguem a isenção do IPVA também, dependendo da sua incapacidade. E é importante requerer no DETRAN de sua cidade, porque muitos estados já concedem também este benefício. Mas antes de mais nada, é importante então que a pessoa faça, tire uma nova carteira, uma carteira especial. Exatamente. Este paciente, ele deve ir até uma clínica credenciada do DETRAN com o laudo médico e demonstrar a necessidade desta troca da habilitação, passar por perito credenciado
e com isto conseguir uma declaração para todas essas isenções. Tá certo. E aí você fica apto também a circular por outras situações também, como as vagas especiais, né? Não só na rua, mas também nos lugares privados, né? Sem dúvida. De posse dessa habilitação e de outras documentações também tem que ser retiradas. Vamos dar uma olhada em mais um direito que muitas pessoas não sabem que tem? Dá uma olhada aí. Fertilização in vitro, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Na verdade, a infertilidade não é um luxo, né? É uma doença. Então, requer um tratamento. O planejamento familiar, ele tem todo o respaldo na nossa legislação. Então, a pessoa que não consegue ter um filho pelo método natural, ela pode requerer, sim, o seu tratamento de fertilização in vitro pelo SUS ou pelos planos de saúde. Havendo uma negativa, ela pode acionar o Poder Judiciário. Isso já acontece hoje em dia ou é uma utopia, meio um sonho distante? Porque se a gente não está tendo o básico, né, hoje em dia nos hospitais públicos, a gente consegue uma situação como essa, fazer valer o direito? Sim, muitas mulheres estão recorrendo à justiça porque estão tendo negativas recorrentes da fertilização. Então, as pessoas estão buscando seus direitos, sim. E o Poder Judiciário tem respondido favoravelmente essas questões. Que é importante também. Vamos dar uma olhada em mais um agora para quem optou em ter um plano de saúde. Eles não podem limitar atendimento? Sim, principalmente de UTI, CTI, né? Antigamente a gente tinha os contratos antigos, antes de 1999, que havia a previsão, cláusulas contratuais que limitavam esses atendimentos, e isso não pode, né? Nós temos apenas algumas exceções, como serviços de fisioterapia, fono, que são específicos, mas principalmente em relação a esses serviços de UTI, CTI, não podem ser limitados de forma alguma. Tá certo, vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha em mais um direito? Proibido exigir cheque caução. Sim, é um crime, né? E não pode ser o cheque caução e também não pode ser um documento similar, como por exemplo uma nota promissória ou mesmo um requerimento específico para internação. Não pode haver esta cobrança, muitas vezes até por parte do hospital. E muitas vezes pode acontecer até a proibição da internação, caso a pessoa não faça esse cheque caução, quer dizer, é ilegal. A pessoa é ilegal e é um tem crime. Que denunciar. Sim. Tá certo. Mais um, vamos lá? No caso dos planos de saúde também, inclusão do filho recém-nascido, isso tem que ser automático? Sim, na verdade, o titular que tem um plano com obstetrícia, muitas vezes, hospitalar com obstetrícia, ele pode incluir o filho recém-nascido ou adotivo em até 30 dias sem isenção das carências, né? Na verdade, sem inclusão das carências. Na verdade, com com o pacote completo. O pacote, com todas as coberturas que o titular ele tem, passará para o filho diretamente. Então, na verdade, não haverá carências, né? E aí, com isto, o filho tem todo esta portabilidade, digamos assim, do plano de saúde. Tá certo. Gente, olha, deu para perceber que é uma lista grande de direitos que muitas pessoas, assim como eu, enquanto li a pauta, pega de surpresa, né? Nossa, realmente, olha que interessante. Quer dizer, de repente, pode não ser nenhuma configuração da sua família, da sua situação hoje, mas é importante saber, porque a gente não sabe do futuro, né? De repente, aquele primeiro direito com relação à casa própria, quer dizer, coisas importantes, interessantes, que vale a pena a gente ficar atento sim, porque são nossos direitos e a gente tem que fazer valer. Deixa eu agradecer, então, a doutora Cláudia Nakano, advogada especialista em direito médico. Obrigada pela presença. Você está convidada a voltar, tá bom? Até a próxima. Até a próxima.